Fala, meu povo da Opinião Esportiva! Quarta-feira é dia de podcast aqui no canal. Porém, tivemos alguns problemas técnicos com o nosso colega Arthur Machado, né, e ele não pôde participar. Então, eu resolvi, para vocês não ficarem sem conteúdo, trazer um vídeo curto para falar sobre o Flamengo, que seria o tema do nosso podcast hoje. A gente ia falar do Flamengo. Acabou que, infelizmente, não aconteceu. E aí, semana que vem, a gente vai para um tema novo e tudo mais. Então, eu resolvi falar para vocês aqui um pouco como é a minha relação com o Flamengo. Vocês sabem, porque eu falo o tempo todo que eu sou flamenguista aqui e tudo mais, eu faço vídeo do Flamengo, mas eu evito transformar esse canal em um canal de Flamengo. Então, vai ter vídeos, quando eu faço um vídeo sobre o Flamengo, eu faço sobre outros times também. Não é o caso aqui, vai ser só exclusivamente sobre o Flamengo. Essa semana não vai ter outro time. Isso não é um quadro novo do canal. É um vídeo. Eu já fiz um vídeo antigamente, há 2 anos atrás, de 1 hora. Não vai ser o caso hoje. Eu resumi mais um pouco. Mas eu sou flamenguista porque a minha família é flamenguista, né? Meu pai é Flamengo, meu avô era Flamengo e tudo mais. Então, eu brinco que o meu pai fez uma lavagem cerebral em mim para eu ser Flamengo, torcedor da Ferrari e fã da Marvel. Acabou que aconteceu tudo isso. Eu sou fã da Marvel, torço para Ferrari na Fórmula 1, mas acaba que eu torço para Red Bull por causa dos pilotos, tudo mais. Eu tenho um carinho pela Red Bull, mas quando não tenho o Max Verstappen, não o Sebastian Vettel, eu torço para Ferrari. E o que mais? E eu gosto de Flamengo, né? Flamengo está roxo. Então, basicamente, eu falo que tudo na minha vida move-se ao Flamengo. Para quem não sabe, eu jogava na época da escola basquete. Mas eu cubro aqui no canal também a NBA, NBB. E o basquete foi um esporte que eu comecei a gostar por conta do Flamengo. Eu comecei a acompanhar quando a Bandeira de Melo sumiu, 2013, 14 ali. O Flamengo estava muito mal, estava perdendo muitos jogos no Brasileirão. E eu sempre fui daquilo que você tem que ter um time, você é aquele time até o final. Não é porque o seu time tá mal que você vai parar de torcer. Mas eu tava num momento que eu tava muito sem vontade de assistir os jogos do Flamengo no futebol. Então eu comecei, e eu soube que o Flamengo estava ganhando no basquete. Então eu comecei a acompanhar o basquete. Vai ter uma forma de eu torcer pro Flamengo e ser um pouquinho feliz, né? Porque eu acho que ninguém aguenta ficar torcendo tanto tempo para um time que só perde e tudo mais. E até por isso que, se você analisar as pesquisas de torcedores, os times, quando entram muito em um período de seca de títulos, eles perdem torcedores. Porque depois que você faz uma certa idade, você não liga e vai pro teu time ali. Mas principalmente ali quando você está formando a tua identidade pessoal de torcedor, é importante você ganhar títulos ali naquele período. Então, eu comecei a acompanhar basquete porque eu queria ver o Flamengo ganhar. Para mim não importava se o Flamengo ia ser campeão ou não, porque até o basquete é mata-mata. E a gente tá falando de uma temporada regular. No começo, o Flamengo estava na temporada regular e podia muito bem perder no mata-mata. Mas eu comecei a acompanhar basquete, comecei a gostar. Então as pessoas até estranham, né? Que geralmente você começa a acompanhar a NBA e depois vai para o NBB. Mas no meu caso foi o contrário. Eu comecei a acompanhar a NBB, vendo os jogos do Flamengo, entendendo ali de basquete, para depois acompanhar a NBA. Então, o Flamengo me fez gostar de futebol, me fez gostar de basquete. Para quem não sabe, né, eu sou bacharel em Direito e eu fui para o Direito, eu comecei a gostar do Direito muito por causa do Flamengo. Comecei o caso do 2013 da Portuguesa, o Everton da Portuguesa e do Flamengo era acho que era o André Santos. E eu comecei a acompanhar aquele processo, aquele julgamento, comecei a me interessar, comecei a estudar sobre o contrato de jogadores. Eu fui para essa área meio jurídica e acabou que eu fiz faculdade de Direito e não de jornalismo, que era o plano inicial. E eu tô feliz, eu gostei da faculdade e tudo mais, mas é um caso curioso que quem me levou para aquele lado foi o Flamengo. Então, até gravar vídeos para o YouTube, claro, eu queria falar sobre muitas coisas, mas eu queria falar de Flamengo, eu queria falar de Fórmula 1. Acabou que o primeiro vídeo aqui do canal é Fórmula 1, para quem não sabe, né, o primeiro vídeo que eu fiz aqui é um vídeo contando sobre o Jean Todt da Ferrari, que é a minha outra paixão no esporte, que é a Ferrari, né, e tudo mais. Então, eu sempre falo aqui sobre o Flamengo e tudo mais. Eu tenho uma teoria de que o Flamengo é o maior clube do Brasil esportivo.
E eu falo que quando se trata de futebol é o São Paulo, porque para mim, eu acho que o Mundial de Clubes não é um título tão importante lá fora, mas ele é muito importante para os brasileiros. Então a gente não pode. Para mim, o maior clube é aquele que conquistou mais vezes o título mais cobiçado. Então, para mim, o São Paulo é maior. Mas polidesportivamente falando, eu acho que é o Flamengo. Por tudo que ele fez no futebol, no basquete, na ginástica, no judô, na canoagem, nas regatas, entre aspas, né? Em tudo ali, tudo que envolve o mar. E polo aquático e tudo mais. Acho que é um. Não consigo enxergar outro clube que seja tão grande e multidesportivamente e campeão em quase todos os esportes que tenta. A exceção, acho que vai ser o vôlei, que ele ganhou a Superliga Feminina, mas no masculino ele acabou não rendendo bem. E eu resolvi trazer para vocês algumas estatísticas do Flamengo sobre títulos nos dois esportes que eu mais gosto, que é futebol e basquete. E no final eu vou trazer algumas curiosidades para vocês sobre outros esportes que o Flamengo tem também. Então, por exemplo, acho que todo mundo sabe, né? O Flamengo é campeão mundial em 81, que ganhou com o Liverpool. Aí eu vou mostrar também ídolos do Flamengo para vocês, né? No início aqui. Por exemplo, o Zico, acho que todo mundo conhece. Libertadores 1981, 2019 e 2022, né? Uma com o Zico, duas com o Gabigol. É tricampeão das Américas no futebol, bicampeão no basquete. 8 vezes campeão brasileiro, 8 vezes, 87. Todo mundo, quem não é clubista sabe que o verdadeiro campeão de 87 é o Flamengo, né? Porque tudo que eu já expliquei do regulamento daquela competição e tudo mais, mas infelizmente a CBF está impedida de homologar esse título pela justiça. Acontece. Claro que a CBF já considerou aquele torneio, mas tudo bem. Então, 8 vezes campeão brasileiro, ganhou em 80, 82, 83 e 87 com o Zico, 92 com o Júnior, que estava também presente em 80, 82 e 83, 2009 com o Adriano Imperador e Petkovic, 19 e 20 com o Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. 4 vezes campeão da Copa do Brasil, em 90 com o Renato Gaúcho, 2006 com o Obina, 2013 com o Hernando Brocador e 2022 com o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia. Não, o Bruno Henrique não estava nesse time. O Bruno Henrique não jogou a Copa do Brasil em 22, mas Gabigol, Arrascaeta e Pedro. 37 vezes campeão carioca, tá? 14, 15, 20. Ele conquistou o bicampeonato 14, 15, mais um bicampeonato 20, 21. Conquista 25, 27, 39. O tricampeonato 4-2, 4-3 e 4-4. Aí depois ele conquista mais o segundo tricampeonato, 53, 54, 55. Aí ganha 63, 65, 72, 74 e mais um tricampeonato, 78, 79 e 79. Porque em 79 a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Por isso Taça Guanabara, por isso é Campeonato Carioca. Carioca era quem nascia no estado da Guanabara, né? E aí foi quando vieram os times do interior, os times da Baixada Fluminense, né? Os times fluminenses, que para quem não sabe é o Gentílico do Rio de Janeiro, entram em 79 e eles fazem 2 campeonatos naquele ano. E se você está se perguntando o que são as 3 estrelas ali na camisa do Júnior, são os tricampeonatos, né? 40, 50 e 70. Aí temos, ele ganha em 81, depois ele vai ganhar de novo em 86, ganha em 91, 96, ganha um tricampeonato, o tricampeonato 99, 2000, 2001, quarto tetracampeonato, quarto tricampeonato, ganha em 2004, aí ganha mais um tricampeonato, que esse foi, eu sempre brinco que foi o tri que me fez ser Flamengo, que foi o que é aquele negócio, até 2006, me perguntava qual é o teu time, eu falava Flamengo, mas não sabia quem eram os jogadores, eu não sabia onde se jogava, eu não sabia de que cidade que era direito, só dizia que eu era Flamengo. A partir de 2007 é quando eu começo a acompanhar o Flamengo mesmo e ser ter a entidade que move minha vida quase. 2007, 2008 e 2009. Aí ganha 2011 com aquele time fantástico do Ronaldinho Gaúcho. 14, aquele gol no último lance da partida do Márcio Araújo. Aí você começa a lembrar os cariocas mais. 17, o gol do Rodinei, né? E aí vem o sexto tricampeonato, que é 19, 20 e 21. Então esses foram os principais títulos do Flamengo no futebol. Aí basquete, ele é bicampeão mundial, 2014, 2022. Ele ganhou 2 vezes o Campeonato das Américas,
que vive mudando, vive sendo extinto, é uma confusão. O de 14 e o de 22 não são o mesmo título, então o Flamengo não é bicampeão de um torneio continental, mas ele ganhou 2 vezes um torneio continental aqui no basquete. Era a Liga das Américas, depois virou Campeonato Americano, depois agora eu acho que é Champions League das Américas, FIBA, e tipo, não é muda o nome, ele muda o formato, muda quem faz e zero os títulos, né? Então, mais o do Mundial, os dois. E detalhe, né? No Mundial, tá escrito International Cup, mas é basicamente um Mundial porque joga time de todo mundo. Quem joga, quem representa os Estados Unidos é a segunda divisão americana, a J-League. A NBA não manda os jogos, até porque geralmente quando o campeão mundial enfrenta o pior time da NBA, ele perde feio, então a NBA nem manda esses times pro Mundial para não correr risco de estarem num dia ruim e perderem, né? Então, e por isso que no basquete é 2 estrelas também. Se você ver os jogos, você vai ver que são 2 e não uma. Porque o Flamengo institucionalmente não tem estrelas no seu escudo. Cada modalidade usa o número de estrelas representando o mundial que tem naquela modalidade. Título de informação para vocês aqui, que não é Flamengo. 8 vezes o NBB com asterisco, são 7, mas são 8 vezes campeão brasileiro de basquete. Porque ele ganhou em 2009, 2013, 14, 15 e 16, um tetracampeonato, que é o tetracampeonato que eu falo que me fez gostar de basquete. 19 e 21, sendo que em 20 ele tinha um bom time para ser campeão, mas o campeonato não teve vencedor, né? Então, foi um bicampeonato, basicamente, porque não teve um torneio ali no meio. E 2008 foi o Campeonato Brasileiro de Basquete, que é zerado o NBB não considera, mas a Confederação Brasileira soma tudo, né? Então, só para vocês saberem quantos títulos são, 8 campeonatos brasileiros de basquete, assim como no futebol. Copa do Brasil seria equivalente ao Super 8, são 2, mas a Copa Super 8 ela é quase como. É tipo o que está acontecendo na International Cup da NBA, em Season Tournament, desculpa, em Season Tournament da NBA, é o Super 8 aqui no Brasil. E aqui os outros esportes, né? A gente vai ter a Rebeca Andrade, que foi campeã enquanto atleta do Flamengo. A Rafaela Silva, campeã no judô. Bernardinho, que jogou no Flamengo nos anos 80 e hoje é o treinador do Flamengo feminino de vôlei. Sérgio Cielo, que ganhou mundiais de natação enquanto estava no Flamengo. E o BRTT, que ganhou o Campeonato Brasileiro de LOL pelo Flamengo. Sim, o Flamengo já teve um time de jogos eletrônicos, né, para se ter uma ideia. Eu queria ter trazido também o Ezequias Queiroz, mas eu não consegui achar uma imagem para botar aqui no slide, mas tem o Ezequias Queiroz atualmente e tantos outros atletas em tantas outras modalidades. Então é isso, hoje foi um vídeo especial, né, para suprir a falta da grade do canal que seria o nosso podcast. Então amanhã a gente tem um vídeo que eu preparei para vocês sobre Fórmula 1. Então amanhã a gente vai falar do GP de Las Vegas. O GP é antigo, tá? Porque a gente vai ter GP novo esse final de semana, a gente vai falar disso. E aproveitando de automobilismo, né? O Flamengo também teve uma equipe de automobilismo, tá? Na Super Fórmula. Não, Super Fórmula do Japão, era Superliga. Acho que era Superliga de automobilismo, algo assim. E o piloto era o Henrique Bernoulli, que correu na Fórmula 1. Então é isso, esse foi o especial Flamengo de hoje. Parabéns ao Flamengo, 128 anos. O clube que eu escolhi torcer, mais ou menos, eu não escolhi, eu nasci Flamengo, né? E aquele negócio, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. E fechou, e